Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na atividade feminina do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, tratando o nosso curso básico teológico do curso de Etiologia Bíblica, uma matéria chamada Etiologia Bíblica 1 ou Cultura Hebraica 1. Estamos estudando aqui as referências bíblicas sobre assuntos de atividades domésticas. Já falamos de habitação, já falamos de vestuário, agora entramos no quesito atividade doméstica. Dentro de refeições, na aula passada falamos sobre a moagem, como se fazia moagem e como se fazia as compras nos mercados. A aula de hoje falaremos sobre os pães, um assunto interessante, né? Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida, né? É tão importante na vida daquele povo, o pão, que era a base da alimentação deles, era isso, centeio, cevada e trigo. Trigo para os ricos, centeio e cevada para os pobres, centeio às vezes para os cavalos também, era usado como alimento. Então, pão é a palavra lehem no hebraico. Tem até casa do pão, né? Belém é a casa do pão. Davi nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém, casa do pão. Jesus era o pão da vida. Essa palavra lehem ocorre em mais de 273 versículos da Bíblia, 15 livros. E a atividade de panificadora, de padaria, de pão, era uma coisa muito importante naquele tempo, que eu já disse e repito, a base da pirâmide alimentar do povo árabe, do povo judeu, do povo daquela região era pão. Então você começa ali no Gênesis 3,19, já sabendo sobre isso. Quando a maldição veio sobre Adão depois do pecado e diz, comerás do suor do teu trabalho, comerás o teu pão. Então começa por aí. Depois você encontra Melquisedeque trazendo pão e vinho, e um bocado de pão, que era o bocado de pão, era você colocava, né, pegava o pão e bocado que mergulhava às vezes no vinagre, né, no costume deles. E aí aparece em Gênesis 18, Juízes 19, 1 Samuel 2, em várias vezes, né? Mas o alimento básico era esse. Então você tem a casa do pão que é Belém, você tem o pães asmos, que era usado na celebração da Páscoa, né? Ficava a semana inteira sem fermento, Êxodo 8, 26. O pão levedado, que era já o pão fermentado, que era apresentado também em determinado tipo de oferta. Você tem o pão do céu, que era o maná, né? Chamado também de pão dos anjos, em Êxodo 16. Pães da proposição, dentro da mesa, dentro do santo lugar havia mesa. E naquela mesa, além do candelabro de 7 lâmpadas, você tinha uma mesa onde punha 6 mais 6 pães. Uns pães sobre os outros. Esses pães eram trocados de 7 em 7 dias. Eles faziam, então, retiravam aqueles pães. Pães da proposição. Encontra lá no livro de Êxodo e também 1 Samuel 21, 6. Pão da aflição, Deuteronômio 16, 3. Pão bolorento, aquele pão que os gibeonitas enganaram, Josué 9, 12. Pão de cevada, aquele pão que o guarda do acampamento dos amalequitas viu quando Gideão estava para atacar e destruir eles todos. Pão de corvos, para Elia, né? Os corvos alimentaram Elia, fazendo todo dia, de manhã e de tarde. Então, a gente pode até falando aqui naquela aula passada sobre café da manhã, a gente pode citar que essa é uma referência de café da manhã, né? O único homem que teve café da manhã prescrito na Bíblia. Que os pães, os corvos levavam de manhã cedo o pão e levavam à tarde o pão. E carne de manhã e carne de tarde. De manhã cedo e anoitecer, 1 Reis 17, 6. Pão e água, né? Quando a pessoa era colocada na prisão, ficava pão e água, né? O profeta Micaías foi falar a verdade para Acabe, na véspera dele morrer, quando ele ia enfrentar o pessoal lá em cima de Azael, de Ben-Hadad, e aí ele mandaram colocar ali pão e água. Pão das primícias, aquele primeiro pão que era levado, né? Por ocasião, depois que se fazia a primeira colheita, fazia o pão e se levava. Em Segundas Reis 4 tem a citação. Tem o pão da preguiça, em Provérbios 31, pão do invejoso, Provérbios 23, né? Você encontra também o pão dos anjos, falado em Salmo 78, 25, que é o maná. O pão de lágrimas, que é o Salmo 80, versículo 5. Pão da iniquidade, Provérbios, ou da impiedade, Provérbios 4, 17. Pão imundo, Ezequiel 4, 13, Malaquias 1, 7. E havia também uma determinada maneira de fazer pão, tipo aqueles baguetes, ou aqueles bisnagas do Rio de Janeiro, uns pães compridos, assim, chamados coscorões. Os coscorões asas, essa palavra coscorões é hakik, ela aparece aí umas 8 vezes no Velho Testamento. Aparece como pão de pranteadores em Oséias 9, 4. Aparece na ofertas pacíficas de Levítico, na oferta de manjares, cozido no forno. Na consagração do sacerdote usavam os coscorões asmos. Asa por quê? Porque não tem fermento, né? É o pão que nós encontramos então também chamado obreia,
pão delgado, pão comprido, né? Mais conhecido como bisnaga, né? No Rio de Janeiro. Então, em Jerusalém havia a Rua dos Padeiros. No tempo de Jeremias, ele foi colocado lá na Rua dos Padeiros, foi dado um pão a ele até que a cidade foi tomada pelos babilônicos. Jeremias 37, 21. Pão da Rua dos Padeiros, né? É isso então, vamos continuando. Pão no grego é a palavra artos. Artos aparece então 9 livros do Novo Testamento. É um alimento preparado com farinha, mais água, né, e assado. Os judeus preparavam como um bolo retangular ou arredondado, da grossura de um polegar, do tamanho de um prato, e ele era cortado. E era tão importante naquele dia de Jesus o pão, que o próprio Pai Nosso, né, começa assim, né? O Pai Nosso é pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome. Vem na terra, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão era diário, alimentação diária, né? Cada dia. E aí, quando começa o movimento da igreja, depois da ascensão de Jesus, batismo do Pentecoste, começam as conversões, diz que eles partiam o pão de casa em casa. Aí essa é uma referência à Santa Ceia, né? Cremos nós. E Jesus também teve muito pão no seu ministério, né? Porque ele teve 2 multiplicações de pães, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou, em Mateus 14. 7 pães e alguns peixinhos, não fala quanto? 4.000 alimentou. Só de homens, hein? Para mulheres e crianças. Então, na igreja, nós temos no Atos dos Apóstolos o partir do pão, né? Perseveravam no partir do pão e nas orações, Atos 2,42. Partir o pão de casa em casa, Atos 2,46. Paulo entrou naquela noite que Eutico desceu e caiu, entrou lá em cima, na divisa quase da Ásia, indo para lá, atravessando o canal do Bósforo, passando para a Europa. Ele estava partindo o pão naquela noite quando o culto prolongou e Eutico caiu. E as orientações que Paulo ministra sobre a Santa Ceia está em 1 Coríntios 10 e 11. Então, meus queridos, essa aula de hoje, nós tratamos especificadamente sobre o assunto pães na alimentação, que era um assunto básico, porque era a base, o pilar da alimentação dos judeus naquele tempo era o pão. Fica na paz, tchau, tchau.